O que é liderança? Liderança. Uma frase. Boa. Acho que liderança... Nossa, assim? Por que falar de liderança? Tudo que se constrói começa com a liderança. A liderança, a ausência de liderança cria o caos. Estar a serviço de um propósito e de pessoas. Um líder é uma pessoa que inspira e tem empatia por aqueles que são liderados. Exemplo, inspiração e atitude. Liderança é uma combinação, para mim, de proatividade, com humildade, com exemplo, com o desejo de se renovar constantemente para que outras pessoas possam seguir com você. Líderes formam organizações e as organizações moldam o sistema. Então, se a gente quer mudar o sistema, um sistema menos desigual, menos injusto, com mais prosperidade, eu preciso mudar e começa pela liderança. Líderes são a alavanca que transforma o mundo. Então é por isso que a gente precisa falar de liderança. Eu acho que liderar é sobre autoconhecimento. Então, o primeiro aprendizado foi entender que se eu não conhecesse a Cássia, se eu não investisse no meu autoconhecimento, eu não conseguia liderar. E que seja alguém humano e que entende que para chegar a um determinado objetivo precisa das outras pessoas, motivar elas, incentivar elas, e que entende que para além de desenvolver um negócio ou uma organização, você pode gerar mais valor para a sociedade que está ao seu entorno. Então eu acho que é uma combinação daquilo que mora dentro de você, daquilo que acontece quando você navega as inúmeras coisas que acontecem no seu dia a dia. A liderança, ela é uma liderança consciente. Por quê? Porque ela é consciente de o que ela está fazendo, para quem está fazendo e como ela está fazendo. Para mim, liderança significa curiosidade. Curiosidade pelas pessoas, pelo novo, curiosidade em saber que solução é essa que a gente está criando, curiosidade em saber quem faz parte do seu time, quem está ali no seu dia a dia segurando as coisas para você, curiosidade que te inquieta, que te faz trazer pessoas para dentro, que te faz entregar melhor resultado. Para mim é a curiosidade que é a alma da liderança. Coerência entre o pensar e o fazer que inspira. Inspiração. Quando a gente olha para um líder, a gente fala, puxa, acho que eu quero ser um pouquinho assim. Faz a gente se movimentar, faz a gente querer mudar. Então, eu acho que esse é o símbolo da liderança. É inspirar pessoas e motivá-las a agir. Então, eu não acredito em liderança em que você também não crie o espaço de confiança para que as relações permitam que cada um seja a melhor versão de si. Acho que liderança está nesse lugar para mim. Liderança para mim é saber ouvir. Cada vez mais você está aberto para ouvir diferentes opiniões, para ouvir as pessoas, para lidar com diferentes pontos de vista, para estar preparado para apoiar as pessoas. É ouvir. Ser inspirada para inspirar. E tentar buscar também referências e ouvir pessoas diferentes de você. Acreditar na intuição. E intuição não é algo místico, algo desconhecido. A intuição é aquele conjunto de valores, razões que ainda a gente não consegue verbalizar, mas que mostram que é o caminho, que é a direção que a gente tem que seguir, que é algo maior, transformador, que a gente precisa fazer. A humildade vem antes de tudo, né? E a partir disso vem a inspiração. Então, um líder que não consegue se tornar inspirador, ele não consegue seguir, né? É basicamente uma atitude, uma visão de mundo e a sua corresponsabilidade com relação a essa vida, né? Sua passagem pela vida. Lifelong learning, que eu não sei como a gente, mas é estudar constantemente, é uma característica fundamental que as pessoas têm que ter. E eu quero fazer isso até o dia que eu morrer. Eu quero morrer achando que eu ainda tenho alguma coisa para aprender mesmo, assim. Hoje, para mim, é muito claro que o maior capital é o capital social, as relações.
nossa maior riqueza é poder construir parcerias. Acho que a primeira coisa é que ele consegue enxergar à frente, ele consegue prever coisas, ele consegue desenvolver uma visão e ele consegue trazer essa visão para as pessoas a ponto das pessoas acreditarem e seguirem. Para que a gente possa, a partir do nosso exemplo, a partir das nossas próprias ações, influenciar de maneira positiva outras pessoas. Então, para mim, liderança, eu sempre penso na relação nós com nós mesmos, nós com outras pessoas e nós com a sociedade, com o meio ambiente de uma maneira geral. Sozinho nada acontece, mas que unindo forças a gente consegue ir mais longe. Porque somente dessa forma a gente vai ser mais inclusivo, a gente vai conseguir promover melhores ambientes de trabalho, vai conseguir promover mudanças reais, efetivas, conectar com a população, com aquilo que as pessoas de fato precisam. A minha definição de liderança ela é muito relacionada a um conceito que eu aprendi até, diria, nos últimos anos, que é o conceito Ubuntu, que é um conceito africano de eu sou porque somos. Eu não faria nada, eu não seria genuinamente uma líder se eu não tivesse quem liderar, projetos em que liderar, uma participação efetiva aí na construção de uma jornada junto com pessoas. Eu tiro o meu interesse pessoal, eu ganhando e conquistando coisas, mas como que eu retorno para aquele ambiente ou para aquela comunidade que eu vim ou para aquela realidade que eu vim e como que eu retorno isso para de fato mudar uma realidade de pessoas e não só algo individual. Para o benefício, por exemplo, dos seus shareholders ou alguma coisa assim, mas a gente tem que retornar para essa sociedade de alguma forma. Um líder colaborativo, um líder, eu digo sempre, um líder que aprende que a sala é mais inteligente do que qualquer indivíduo que está na sala. Né? É um momento onde você percebe que o quão poderoso é, né, você utilizar a inteligência coletiva, né, com a soma das individualidades para resolver problemas. E isso muda radicalmente, né, os hábitos de liderança e o potencial em si. Para mim, a liderança é a coisa mais importante, né, que a gente tem como missão. Nem sei se é uma função, é uma missão, né, você ser líder. Porque a liderança é aquela pessoa que consegue trazer o melhor das pessoas que trabalham, né, junto, que se coloca à disposição e que faz os outros crescerem para um fim muito melhor do que as partes isoladas. Liderança para mim é a capacidade de servir, é a capacidade de inspirar e a capacidade de gerir pessoas, em primeiro lugar, relações, estruturas, né? De uma forma que tudo convirja para um propósito em comum. É realmente entender para um grupo, né, o que os motiva, né, e conseguir trazer um propósito comum para que esse grupo consiga, né, chegar lá e consiga conquistar como objetivo maior. Olhar essa figura quando as pessoas não estão vendo é um outro aprendizado. O que você está vendo? Aqui é igual o Lego. O que você está vendo? Um monte de pecinha? Não. Eu estou vendo o elefante que a gente vai construir. E aí, não, só tem pecinha. Qual é a sua capacidade de fazer com que as pessoas vejam daquele monte de pecinha o mesmo elefante que você está vendo e que topem construir contigo aquele elefante, né? Ter uma mudança no paradigma do que é ser um bom líder é fundamental. O que fica claro é que a liderança pelo exemplo, pelo trabalho, é uma forma hoje muito mais duradoura e muito mais fácil de você conseguir atrair os talentos a ficarem. Em vez daquela liderança do passado, do temor, né? A liderança por reverência, que é uma outra forma de liderança que no passado fazia sentido e que hoje não cabe mais na sociedade, nessas novas gerações que a gente tem hoje. Uma má liderança, ela não inspira, ela quer obter resultados a partir da força, a partir do comando, a partir de uma lógica de medo, né? De mostrar, ó, faz isso, se não fizer, tá aqui as consequências. E aí ela acaba não sendo uma liderança inspiradora.
ela pode até liderar uma organização, uma equipe, um grupo, uma iniciativa, mas as pessoas estão movidas pelo medo e não pela inspiração. É interessante porque eu acho que liderança é um dom. Eu acho que, ao mesmo tempo que é um dom, é uma habilidade. E eu acho que é algo que a gente desenvolve a partir das nossas experiências e vivências de vida, principalmente através das nossas relações. Participativa e transformadora. Então essa é a melhor definição. É um líder que está junto com a equipe e que transforma essas pessoas. A primeira questão é humildade. E humildade em ouvir a todas as pessoas e aprender com as pessoas. E o que nós estamos vendo é que tem vários grupos na sociedade que não têm acesso às mesmas oportunidades. É nossa responsabilidade trabalhar nesses dois pontos. Eu diria que a liderança, ela existe quando as pessoas fazem o que você quer fazer sem você pedir para ela. Uma revoada de andorinhas que se revezam porque eles viajam muitos quilômetros, então sem falar eles vão se revezando e eles vão ali liderando, né? Então a liderança para mim é a capacidade que a gente tem de ouvir, de mais ouvir, de mais escuta do que fala, né? E quando fala, trazer falas que vão de fato trazer um conteúdo para aquelas pessoas e vai levá-las a um lugar que elas nunca se permitiram a ir. Porque o tempo inteiro a gente tem oportunidade de fazer isso. E quando a gente não faz isso, a gente está seguindo o que alguém escolheu por nós. Então, hoje eu entendo que estar nesse lugar de liderança é assumir um estilo de vida. E a gente tem essa oportunidade o tempo inteiro, todos os dias. É a capacidade de fazer a gestão de talentos para um resultado que seja bom para todo mundo. É nadar contra a corrente. Eu acho que a gente é líder quando a gente está indo numa direção que ninguém está indo. Liderar é a arte de tornar-se desnecessário ao longo do processo. A primeira crise que eu tive foi antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, quando eu estava entrando na faculdade, ou seja, iniciando a vida profissional, né? Na faculdade é o início. Eu sofri um acidente surfando, que é a minha paixão, e eu perdi um olho, né, na verdade, perdi a visão de um olho. E naquele momento eu senti, lógico, a dor de todo o processo. Eu fiquei 6 meses praticamente de cama, e aí começou um processo de tirar lições das adversidades. E a primeira delas foi o autoconhecimento. Nesse período, eu comecei a fazer terapia, eu comecei a olhar mais para dentro, e a partir daí eu criei uma força adicional. E todas as crises que eu tive depois, eu me espelhei nessa primeira crise que eu tive grande na vida adulta, para poder tirar o melhor de cada situação, olhando primeiro para dentro e depois olhando para fora e ver o que a gente poderia fazer dessa situação. Acho que uma das coisas que me fez chegar onde eu cheguei, reconhecer genuinamente valor em toda pessoa com quem eu interagi na minha vida. Eu sempre acho que eu tenho algo para aprender com qualquer um. Tudo começa nas empresas tentando enxergar qual é o seu papel, que transcende certamente vender produtos e serviços. Eu acho que o líder ele tem que pensar, eu estou transformando através da minha ação, que transformação eu estou causando? Com muito cuidado para não considerar o impacto como a mesma coisa que transformação. Imagina que você tem uma cesta e aí te dão 100 coisas, que você te dão 100 possibilidades, opcionalidades, você vai ter que escolher 20. Você pode ter certeza, ou 10. Você pode ter certeza que de um lado, coerência e consistência vai estar dentro dessa cesta. Aproveita o aprendizado que cada pseudo-erro, né, entre aspas, erro que você comete te traz. Então, aproveita o erro para aprender conscientemente. Não importa que você chegou lá, que você é o número 1, você precisa de humildade. Você nunca pode deixar a humildade de lado.
Você precisa transmitir essa capacidade de humildade para os seus liderados. Esse é o conceito mais importante, é o valor mais importante, porque justamente esta humildade serve de dois jeitos, ela serve para dois propósitos. O primeiro, ela vai atrair as pessoas que vão se inspirar nessa pessoa que é humilde e ao mesmo tempo tão poderosa ou tão conhecedora, tão líder. Se conheça, estude, se prepare, aproveite as oportunidades, mas traga a maior quantidade de gente possível junto com você. Então, como é que a gente consegue ampliar isso sem resolver o problema do mundo? Porque talvez isso não seja possível por uma empresa, uma pessoa, uma liderança. Mas isso vai resolver o problema aqui no meu entorno. E vai trazer resultados que vão realmente me fazer pensar, puxa, olha de onde nós saímos, olha onde a gente está chegando. Não desperdicem o tempo de hoje, né? Eu acho que assim, eu gosto muito daquela frase do Ian Arthur Bertrand, né? Que é tarde demais para sermos pessimistas. Então, construam uma vida com muito significado, que vocês têm toda a possibilidade de construir hoje. E eu acho que tem uma frase do Chico Science que eu gosto bastante, que fala: a partir do momento que eu dei um passo para frente, eu já não estou no mesmo lugar. Então, nunca é cedo, nunca é tarde demais. Começa a se movimentar que a gente consegue transformar. E talvez o conselho seria elas buscarem não serem melhores do que os outros, mas serem melhores todos os dias. Elas mesmas, elas competirem consigo mesmas, tá? Sabe? Buscar hoje ser melhor do que eu era ontem e amanhã ser melhor do que eu sou hoje. Então, e tem uma competição com você mesma, não com as outras pessoas. Tente fazer o seu melhor e a cada dia ser melhor do que você era anteriormente. Eu acho que o maior conselho que eu consigo dar, que é um conselho que eu dou para mim todos os dias, é experimentar e vivenciar as coisas. Com o peito aberto, com a cabeça aberta, entendendo que a gente vai acertar muito e vai errar muito. E que o erro, ele não define ninguém, pelo contrário, ele é uma oportunidade de crescimento, de expansão, sabe, de desenvolvimento gigante. E a gente se cobrar menos por isso, e a gente se cobrar mais por construir relações mais nutritivas, mais respeitosas. Temos que ter mais líderes, um maior protagonismo das pessoas, sendo menos espectadores. Teríamos que, de alguma forma, orientar os jovens, para que eles assumam a sua posição de líder. Independente de onde eles estejam, ele tem que sempre ser líder naquilo que ele faz. Mesmo que ele esteja num cargo abaixo, ele tem que tentar liderar de alguma forma, porque quando ele lidera, ele leva mais gente junto com ele. Mas eu acho que você sempre tem que se lembrar que é um ser humano tratando outro ser humano. Então, pode parecer muito simples, mas é exatamente isso. Nunca se esqueça que é um ser humano tratando outro ser humano. Por mais tecnologia que venha, por mais inovação, por mais tudo isso que está acontecendo de inovação mesmo, de máquinas, de robôs, ainda vai ter sempre um ser humano que vai depender de um outro ser humano para atingimento de um resultado. Observar e escutar com muita atenção, sempre, tudo e todos. A gente precisa escutar com atenção para saber realmente ouvir e interpretar. O mundo nós construímos, a civilização, as organizações, as empresas, as tecnologias, e a gente construiu ela muito nessa questão de separação. Se a gente começa a entender mais o funcionamento da natureza e do mantenimento e da evolução da vida, a gente consegue servir mais a essa sociedade e a civilização, de um bem-estar. Eu vou ter um propósito, uma causa, eu vou ter uma série de valores e princípios que norteiam a minha organização e eu vou criar práticas, sistemas, rituais, artefatos que valorizem os princípios e os valores que eu quero. E eu vou ter mecanismos de reconhecimento, indicadores que olhem para a organização em diferentes perspectivas. Financeira, social, econômica, política. Como é que eu analiso o todo? Como é que eu crio um índice de felicidade interna? Como é que eu remunero as pessoas para coisas que vão além somente da entrega financeira e pragmática? A organização, a liderança da organização é pensar de maneira estratégica. Essa transformação que a gente tem que fazer de onde a gente estiver.
é moldar uma organização que reflita os valores que a gente acredita, de maneira prática, de maneira pragmática. Então, para mim, a maior reflexão que uma liderança tem que ter é sempre sobre você. Você é sempre parte do problema e da solução. E não adianta terceirizar isso. Se aquilo está acontecendo externo, está acontecendo interno também. Se a sociedade não é inclusiva, você é parte dessa não inclusão. Mesmo quando você é parte desse grupo que é representativo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa trans, eu sou parte do problema da exclusão de pessoas trans também. Eu sou responsável pela solução desse problema também. Entende? Então, é talvez olhar mais pra gente. Eu acho que falta a gente olhar. Mano, o recado é a gente estar junto, independente de classe social, independente de lugar da sociedade que estamos partindo. Porque quando a gente abre os olhos todos os dias, a gente acorda, a gente está na mesma cidade, a gente está no mesmo Brasil. Quando eu tenho um jovem lá comigo, gerando renda, realizando seus sonhos a partir do ecossistema que a gente criou, é menos um jovem que vai tirar o seu sossego querendo roubar o seu celular para integrar a quadrilha do Pix. Se a gente não tiver essa noção que a gente está no mesmo barco agora, de verdade, que já não é uma coisa... estamos no mesmo barco, aí um tá de iate e o outro tá de canoa. Não. Estamos de fato no mesmo barco. Se você não se ligar que a gente precisa melhorar isso junto, né? Trazer desde do ensino médio, do ensino da educação infantil, qualidade de vida para essa criança, para ela nunca entrar no crime, porra. Então vamos pensar junto, vamos co-criar, vamos prototipar, vamos fazer junto, entendeu? Uma sociedade vindo que ela é muito criticada, né, muito questionada. E se a gente não tiver esses líderes com autoconfiança, o ponteiro ele não vai mexer. A minha mensagem seria: não tenha medo de enfrentar os desafios e pense sempre nas pessoas que estão envolvidas nessa jornada com você, porque elas fazem a diferença e a sua atuação promove mudanças na vida de cada um que o seu negócio impacta. Tenham coragem para ser o agente de transformação que esse mundo precisa. Tem muita coisa incrível que essa nova geração pode trazer e colaborar, mas só com coragem e com os valores corretos essa transformação vai ser possível. É que nós precisamos acabar com a questão da busca pelas divergências. Nós temos 95% a 97% de convergências nas relações humanas, mas a gente fica discutindo os outros 3%, que são as divergências, são as diferenças. Nós temos que buscar as nossas convergências. Acho que no mundo de hoje é um comportamento que é fundamental e que é muito valorizado por todos, é a escuta, a empatia, a proximidade, né, e a humildade. Abrir mais espaço, escutar e aprender com os nossos povos originários e também com as pessoas não brancas que ainda sim precisam de muito espaço na nossa sociedade e tem muita coisa que uma mulher branca como eu precisa aprender. Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então prestem atenção, assim, as tecnologias de sobrevivência, de liderança, de ação que as mulheres pretas têm, especialmente quando elas vêm de um lugar onde nada foi muito fácil e eu não vou desistir. Compartilhando conhecimento, compartilhando oportunidades. Quando falam para mim assim, o mundo é muito pequeno, eu falo, o mundo não é pequeno. As oportunidades é que são concentradas. Responsabilidade é você ter consciência de que você tem um lugar de privilégio e que você dar acesso às pessoas a mais oportunidades. Seja generoso. Eu acho que se a gente tiver mais líderes generosos, a gente vai ter um outro país. Viver o real, ir lá sentir na pele senso de realidade, desafios reais, impressões realistas, sentindo na pele, olhando no olho, conversando com quem está sentindo isso, toda essa injustiça. Isso vai trazer muita força, muita energia
para fazer a diferença. Se preocupem muito com isso, porque esses talentos precisam do nosso apoio para navegar e precisam do nosso apoio para crescer e ter oportunidade. Como líder, é nosso papel puxar essa agenda, não é o papel do RH, do Grupo de Diversidade e Inclusão, não é, é um papel de cada líder, de puxar a agenda e ter certeza que a gente está apoiando as organizações a navegar nesse novo ambiente. Muitas vezes a pessoa da minha equipe que menos ganhava é quem mais me ensinou. E aí é uma pessoa mais velha, é o outro mais novo que está chegando. Todo mundo tem qualidade e defeito. Mas se você procura entender de forma agnóstica e trazer isso para a sua realidade, somar essas informações para você tomar uma decisão, isso vai melhorando o seu modo de pensar. Mas também é possível, é difícil, sim. É possível também o que a gente quer facilitar para os próximos, das próximas gerações. Eu lembro do meu pai dizendo: filha, esse mundo está ficando muito perigoso. Você é jovem, você tem muita coisa para fazer, faça. Acho que eu fiz muita coisa, mas acho que ainda tem muito mais coisa para fazer. E eu espero que isso continue se reverberando, né? Continue propagando. A gente precisa acreditar que o mundo é melhor se a gente colocar essas virtudes em prática. Muito autocuidado, muita resiliência, em especial resiliência emocional, muito autocuidado espiritual. Eu aprendi nesses anos como empreendedor, tenho aprendido o quanto o autocuidado espiritual ele viabiliza uma boa inteligência emocional e domínio e consciência emocional, que são essenciais para o nosso tempo. Não desista dos sonhos de criança. Resgate do coração de criança que tem os mais verdadeiros, ingênuos e desejo de um mundo melhor, mas não deixe a esperança morrer de que é possível sim a gente fazer para os nossos, para as pessoas que a gente ama, para o outro, um mundo melhor. Eu digo que a liderança do futuro, a liderança, né, que vai harmonizar progresso de pessoas e o planeta, é a liderança do E, né? É a liderança ambivalente, no sentido de aceitar a ambiguidade, de conciliar antagonismos, né, em uma visão comum, né? E, né, que era essa visão de que a gente precisa enfrentar os desafios mais sofisticados, mas a gente precisa continuar se divertindo nessa jornada. Porque uma das coisas mais perigosas no mundo é dar poder para alguém que usa esse poder para o seu próprio benefício. Que a gente consiga se livrar de certas ilusões, termos um rigor mais apurado para flagrar aqueles líderes que estão no poder pelo poder, comparado àqueles que estão no poder para poder transformar a vida das pessoas. Eu aprendi, talvez a duras penas, vamos dizer assim, que o nosso mundo interno afeta o nosso mundo externo. Então, talvez assim, dica para o líder de futuro: desenvolva o autoconhecimento e promova o desenvolvimento de autoconhecimento nas suas equipes, nos seus colegas, na sua família, nos seus amigos. Quanto mais autodesenvolvimento, autoconhecimento a gente tiver, melhor a gente lida com as questões externas. O externo e o interno é duas faces da mesma moeda.